Dando continuidade aos trabalhos, iniciando os trabalhos da plenária final. Vocês me ouvem? Ouvem? Muito bem. Esse é o sumário que apresenta a pauta prevista para essa plenária final. Então, temos aqui um relatório das atividades desenvolvidas, a avaliação, uma abertura de um espaço para as moções, a definição do próximo SINGA e, por fim, uma breve apresentação da comissão que fez esse evento acontecer. O plenário está de acordo com a proposta de pauta. Como não há nenhuma manifestação, nós seguimos, então, com o relatório. Pois bem, aqui nós temos um breve relatório de como foi a estrutura que pautou o nosso evento, né? Um breve relatório das inscrições, e aí nós dividimos as categorias que foram inscritas entre graduação, ouvintes, pós-graduação e professor de ensino fundamental e médio, professores universitários e demais profissionais, e também representantes de movimentos sociais e populações tradicionais. Então, tivemos aí 428 inscrições de graduação, 248 ouvintes, 405 pós-graduação em professores da educação básica, 133 professores universitários e demais profissionais, e 26 representantes de movimentos sociais e populações tradicionais que tiveram, então, as isenções no valor das inscrições. Quantos efetivamente pagaram as inscrições? Foram 629 inscrições pagas e, totalizando aí movimentos sociais, comissão científica e comissão organizadora, 100 inscrições isentas. Quanto aos artigos que foram submetidos ao SINGA, nós tivemos 657 artigos que foram submetidos. Desse total, 603 foram aceitos, 54 negados, totalizando, então, 519 artigos que foram publicados e 532 artigos que foram apresentados. Um pequeno gráfico demonstrando, então, os porquês de alguns artigos terem sido negados, considerando que esse é um dos pontos até que nós conversávamos ontem na reunião com os coordenadores de GTs, que, dada a natureza do próprio SINGA, nós sinalizamos que não fossem recusados artigos, né? Orientamos a nossa comissão científica que não fossem recusados artigos, a não ser que houvessem sérios problemas, né? Tanto que nós fizemos uma segunda rodada de avaliação, né? Num primeiro momento, a faca foi bem maior do que essa que foi aí apresentada, e depois nós fizemos uma segunda rodada de avaliações, entendendo a natureza que pautou o SINGA historicamente, né? E a classificação, então, das motivações por que os artigos foram negados, então, vocês podem ver aí num tom... Que cor que é essa, Marcelo? Não, não é azul, não, é um roxo, né? Essa fatia maior aí do gráfico de pizza, então, são problemas teóricos. Não sei como que está ali, não, é azul mesmo, né? Problemas teóricos ou de redação, e aí aqueles que tiveram problemas graves mesmo, né? A peneira foi bem larga. Em verde, o arquivo que foi errado, né? As pessoas submeteram artigos errados, arquivos errados para nós, e, portanto, foram recusados. Eu não sei se para testar a seriedade da comissão científica, mas chegaram coisas absurdas, do tipo, vocês lembram aquele que... Mas uma pessoa estava falando sobre espiritismo, algo assim, então não tinha nada a ver com temática do evento, e apareceu lá. Acho que eles ou errou de evento, ou estavam testando a seriedade do nosso comitê que avaliou os trabalhos. Em tom marrom não se enquadra a proposta temática do evento, e em azul piscina aí, né, apenas resumo. E nesse formato vinho,
número de páginas inferior ao exigido pelas normas do evento, que eram de 10 páginas. 10 a 15 páginas foi o que faltou. Um breve resumo do que aconteceu durante esses 5 dias. Então, nós tivemos uma oficina com 94 participantes, 5 rodas de conversa, totalizando 174 participantes, 2 conferências, esse total nós não efetivamos ainda, mas temos esses dados. Grupos de trabalho foram 15, considerando que um foi pulverizado, em consenso dos integrantes desse GT. Mesas foram 3, 7 trabalhos de campo, totalizando 186 participantes, 12 homenagens, 3 atividades culturais, uma confraternização que acertou o teto que havia sido estabelecido, foram 300 pessoas, todos os ingressos foram esgotados, e uma jornada das águas, que na verdade se constitui como segunda jornada, e adicionamos dessa feita a jornada sobre comunidades tradicionais. Com relação, então, às oficinas e rodas de conversas, haviam sido submetidas 2 oficinas, entretanto, apenas uma foi realizada, considerando que o professor proponente da outra não compareceu ao evento. 11 rodas de conversa, das quais 6 foram realizadas. E a mesma coisa, né, professores que não compareceram ao evento. Ou não teve quórum. Trabalhos de campo, nós tivemos, então, aqueles 7 que vocês viram. No primeiro deles, 12 participantes, o eixo 2, 27 participantes, o terceiro campo, 26, né, o quarto, 27, o quinto, 35, o sexto, 30 pessoas, e o último e sétimo, 29 pessoas participaram dos trabalhos de campo. Grupos de trabalho, no GT1 foram 80 trabalhos apresentados, no GT2, 32, o mesmo no 3, 27 no 4, 91 no 5, 6, 51 pessoas, no 7, 19, no 8, 15, no 9, 16, no 10, 13, no 11, 22, no 12, que haviam 4 integrantes, foi remanejado, no 13, 17 participantes, no 14, 37, no 15, 43, no 16, 10 artigos apresentados. Tá? Então, diante disso, nós apresentamos uma breve avaliação da parte da comissão organizadora, inclusive coletando já alguns elementos que foram debatidos nos grupos de trabalho, com os coordenadores dos grupos de trabalho, alguns feedbacks que também nos foram repassados pelos coordenadores dos trabalhos de campo, né? E chegamos aos principais aspectos de avaliação. No primeiro caso, relacionado ao trabalho de campo, principais sugestões que apareceram: inscrições e pagamento do trabalho de campo online, nós não conseguimos fazer isso. Maior número de trabalhos de campo para garantir a maior participação de um número maior de pessoas, o que soa até um pouco contraditório diante dos ônibus vazios que saíram, que vocês viram na tabela anterior. Os participantes também sugeriram trabalho de campo com as temáticas envolvendo recursos hídricos e comunidades tradicionais. Talvez por ser em Goiás, eu creio que as pessoas sentiram falta aí de visitar um território indígena ou território calunga, né, território quilombola que tem presente aqui no estado, mas que do ponto de vista da logística não seria uma tarefa fácil, considerando que estão aí a mais de 600 quilômetros de distância de Goiânia, né? Então, teria que ser pelo menos 3 dias para um campo como esse. Com relação aos grupos de trabalho, e aí é um aspecto que nos debruçamos bastante no dia de ontem, com os coordenadores, aqui estão destacados alguns aspectos positivos e alguns aspectos que precisam ser melhorados, não necessariamente negativos. Primeiro aspecto positivo, que foi um espaço, então, que permitiu a participação de todos. Outro ponto positivo destacado, a mini-conferência, que foi uma solicitação que a comissão organizadora fez aos coordenadores, né? Isso foi contabilizado como um ponto positivo. E, correlacionado a isso, o próprio papel desses coordenadores como mediadores do diálogo. Há que se frisar um aspecto importante, que eu falava aqui com o pessoal
que nos ajudou, né, como a comissão organizadora, é justamente a presença de todos os coordenadores de GTs. Nós não tivemos nenhum furo, né, nenhuma pessoa nos deixou na mão aqui na última hora, que era uma das coisas que nós mais temíamos, considerando que os nossos coordenadores de GTs ganharam um trabalho, mas ganharam poucas coisas de concessões, diríamos assim, do ponto de vista de custeio da estadia deles aqui em Goiânia. Então, acho que entendendo a própria natureza do Singa, nós tivemos uma grata satisfação de contar com o apoio incondicional dos coordenadores de GT. E toda a comissão científica que também fez esse trabalho conjunto, né? Pontos que precisam ser melhorados. Os GTs eles não podem ter mais do que 30 trabalhos, para não atrapalhar a discussão e garantir a participação de todos. Esse foi um ponto que compareceu, sobretudo, no GT1 e no GT5, que é algo que talvez temos que lapidar do ponto de vista do processo de construção metodológica dos GTs. E é um desafio, né, porque divide o debate. Vamos supor que a gente pegue lá o GT1, que fala sobre políticas públicas e desenvolvimento rural, e cria cinco salas para debater, né? Pode ser bom do ponto de vista daquele formato clássico, né, de apresentação de trabalhos, mas acaba empobrecendo na medida em que não há um debate coletivo sobre um tema que é inquietação comum, né, a todos que se inscrevem para aquele GT. Então, acho que esse é um formato que tem que ser pensado, né, e nós vamos submeter para que o plenário possa se manifestar. E considerando também que a subdivisão implica em um custo operacional, uma logística muito maior também, considerando que nesses 16 GTs que nós tivemos, foram 32 coordenadores, né? Então, redobra o trabalho, né? Garantia de uma metodologia, então, que não suprima totalmente a apresentação de trabalhos, foi um outro aspecto, né, que compareceu. Foi sugerido que todos os coordenadores estivessem em condições de construir uma síntese conclusiva com os participantes dos GTs. E também foi solicitado a possibilidade de publicação prévia dos artigos que foram submetidos para que todos os membros daquele GT tivessem acesso prévio ao que havia sido apresentado. E a última coisa, então, é disponibilizar os resumos dos trabalhos inscritos no caderno de programação do evento. Outras sugestões que apareceram é que os GTs sejam feitos em 3 dias e não 2, como nós fizemos aqui. E confesso que isso também não foi uma tarefa fácil, né? A construção do cronograma do evento, por mais que a gente tenha procurado fazer ajustes, e pensando no formato que foi proposto da não apresentação individual dos artigos, nós havíamos entendido que seria passível de fazer um debate verticalizado nesses 2 dias, mas me parece que não colou. A ideia de subdivisão, né, que já é um tema que eu falei anteriormente, né, devido ao volume de trabalhos inscritos, e garantir, e aí é a tarefa para o próximo ou a próxima coordenadora do Singa, garantir, então, a manutenção desse GT que debate a questão do gênero e diversidade no campo. Bom, essas foram os principais destaques, né, que nós temos em relação ao funcionamento dessas atividades mais detalhadas. Nós não colocamos aqui no roteiro da apresentação, mas ouvimos bastante críticas no sentido positivo em relação ao espaço que foi aberto também nas oficinas e rodas de conversa. Se constituíram em espaços de debate bastante profícuo pelo feedback que nós recebemos. Tá? Pois bem, agora, então, nós passamos a um outro ponto. Essa foi a nossa avaliação, nós passamos, então, ao ponto de abrir para vocês, e nesse processo de abertura, já a indicação de algumas moções que nós temos, já que nos chegaram, mas de outras que também já nos foram informadas,
Então, acho que o plenário decide agora se já faz uma avaliação correlata ao que fizemos ou se abre já para o espaço de moções conjuntamente a isso. Acho que dá para ser encaminhado as duas atividades conjuntamente. O que vocês pensam disso? Eu queria fazer uma sugestão, porque nós temos dois pequenos vídeos. Um que é da questão agrária, da jornada, Tiago, é isso? Instrua aqui, por favor. Ah, não é uma moção, é uma homenagem. Tá. Temos a proposta de qual coletivo, Tiago? Tá. Temos essa da solidariedade e apoio à reforma agrária. Então, eles produziram um pequeno vídeo. Eu sugiro que eles apresentem antes de nós iniciarmos o processo de avaliação, E também temos aqui o professor Brian Garvey. Cadê o Brian? O irlandês, que está conosco. Temos um projeto em parceria da UFG com a universidade a qual ele está vinculado, que é a Universidade Strathclyde. E desse projeto surgiu, então, eles produziram um pequeno audiovisual como material para permitir o intercâmbio com o movimento de luta de tomada de terras na Escócia, a partir do que eles chamam lá de crofters, neocrofters e etc. Então, o Brian também quer apresentar esse pequeno vídeo, 4 minutos, alguma coisa assim, né, Brian? É importante, e que essa plenária também possa se manifestar sobre a luta dos nossos companheiros e companheiras na Escócia, que lá também lutam por terra, lutam por territórios, enfim. Então, a minha sugestão é que nós possamos ter esses 2 momentos e aí abrir para toda a plenária se manifestar. Se concordarem, façamos isso. Tiago. Ok, Brian? E a plenária, como se manifesta? Ok? Vamos lá, então, com os pequenos vídeos, e aí, em seguida, abrimos, por favor. Vamos assistir. Aqui, Caio? Eu diria aos trabalhadores e trabalhadoras, que para nós da igreja, vocês representam o verdadeiro povo de Deus. Representam o Josué que Deus estimulou na conquista. Josué, não tenha medo, não tenha frio nos olhos, avance. Eu acho que está presente, Josué está presente. Acabou-se o tempo do maná, da cesta básica que caía do céu. Hoje, a proposta de continuação com a palavra de Deus, com a história do povo de Deus, da Bíblia, é a luta de buscar a terra de viver e trabalhar. E dar uma lição mesmo ao custo da própria vida, dar uma lição para a humanidade toda. Eu acho que essa é a marca dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, e é isso que a gente agradece a Deus porque existe. O trabalho dele, inclusive no CIMI, não é, que faz parte da história do CIMI e também da CPT. Então, essas pastorais, o Dom Tomás se fez presente, e não apenas como figura, não, ele, por assim dizer, ele criou história, fez história nesses movimentos. Ele tem uma coragem invejável, doa quem doer, ele diz a verdade, não usa assim termos que a gente não sabe como interpretar, ele é direto. E isso é Dom Tomás. Dom Tomás, o dominicano, olha aqui, ganhei até essa camisa eu ganhei.
orientei um retiro para os dominicanos, que Dom Tomás também participou. É uma coincidência hoje que vocês estão fazendo essa filmagem, essa gravação, que estou vestindo essa camisa. Mas, em todo caso, eu agradeço, inclusive, eu sou presidente do CIMI, como presidente do CIMI, eu agradeço de coração tudo que o Dom Tomás fez e continua fazendo, porque ele não cansa em defender os direitos humanos, em defender o homem do campo, em defender os povos indígenas, e ele dá sua vida por essa causa. Tem um pequeno detalhe que eu viajei com Dom Tomás naquele tempo que ele era piloto, e ele vai rir, mas ele mesmo se lembra. Nós viajamos juntos, só nós dois, o Dom Pedro chamava de Arara Vermelha, parece que é aquele aviãozinho que ele tinha. Viajávamos de Tucumã no Xingu, até Altamira. E quando estávamos em cima, mais ou menos as cabeceiras do Bacajá, mata cerrada, o motor pode imaginar. Eu olhei para o Tomás, que estava pilotando, assim com o rabo do olho. Ele tinha todas as cores da bandeira brasileira: verde, amarelo, branco, azul. Imagine eu, que não entendo nada. Eu me peguei com Santa Teresinha, do Menino Jesus. Ele disse: Teresinha, você é padroeira dos missionários, agora mostra o que você sabe fazer. E de repente, saímos. Pegou de novo, fizemos primeiro, de repente ele subiu depois, não sei, 8.000 pés, 9.000 pés, e depois chegamos já ao majestoso Xingu lá longe, graças a Deus. Bom, Dom Tomás, você é um irmão meu, mas muito mais. Irmãos dos sofredores, dos homens do campo, dos indígenas, dos esquecidos e invisíveis. Você esteve sempre do lado deles, arriscou a tua vida, pegou teu aviãozinho, foi descobrir lá do interior da floresta. Você entregou o melhor da tua sabedoria. Você foi filósofo, foi teólogo, foi linguista, foi antropólogo. Tudo isso não conta para você. O que conta é o ser humano, na sua tragédia, no seu sofrimento. E aí você estava. E continua estando. E eu quero felicitá-lo por essa fidelidade e pedir desculpa pela emoção com a qual estou falando. O Dom Tomás, como eu disse, ele foi um homem do seu tempo, viveu intensamente como profeta, sábio, militante. E claro, ele marcou, desde a década de 70, 40 anos da Igreja brasileira, da luta pela reforma agrária, da esquerda brasileira. E espero que as novas gerações e nós tenhamos a coragem de continuar o exemplo dele, embora serão poucos que poderão imitá-lo, mas eu acho que o legado dele não depende mais dele, ele já cumpriu com honra e mérito seus 40 anos de militância. Agora depende de nós, as novas gerações, o povo brasileiro, seguir a luta para que um dia o povo brasileiro tenha uma sociedade igualitária, justa, fraterna, socialista, como sonhou Dom Tomás. E não pôde vê-la em vida, mas certamente verá, de onde estiver, na história que esse povo vai seguir construindo. Dom Tomás, aonde que o senhor arruma força assim, para continuar na batalha todo dia? De onde que vem essa força? Essa energia própria? Essa energia.
Um jornalista me perguntou isso. Eu falei, olha, isso aí é deitar na rede e balançar. É o vovô. Pergunta pra ele. Como que é seu nome? Tomás. Eu me chamo Tomás. Não é Tomenos, não, é Tomás. Eu tô perguntando, o que você faz? Eu rezo missa. O que é missa? Ali. Dom Beijo o povo. Onde você mora? Hein? Onde você mora? Quem mais? Onde você mora? Hein? Onde o senhor mora? Ah, mora aqui. Convento São Judas Tadeu. Moro no convento São Judas Tadeu. Vai lá, ó. Lá tem coisa boa, tem boneca. Caiu de novo? Pode perguntar mais. Pergunta. Depois eu te mostro. Não, você não segurar, aguenta. não. Essa repórter está muito devagar. Pergunta se o senhor gosta de criança. Você gosta de criança? Ih, demais! Esse Adoro. quietinho ou gostosa? Adoro. Eu sou vovô de 1000 crianças. Vixe, 1000? Tem 1000 netinhas, netinhos. 1000. Você já viu um vovô com tanto neto? Eu nunca vi. Nunca vi, eu também não. Você quer falar sobre? Pode vir, Tiago. Boa tarde, pessoal. A ideia era ler uma carta em nome do comitê. A direção, vocês viram, é da companheira Dagmar, né, que compõe o Comitê de Apoio e Solidariedade da Reforma Agrária. E aí a gente vai ler a carta na sequência, no momento das moções, e aí me parece que fica mais claro a proposta de passar esse fragmento. Na verdade, são imagens que são fragmentos de um documentário que ela está fazendo, está finalizando sobre Dom Tomás, e aí a gente faz alguns apontamentos, tá bom? É isso. Vou chamar aqui o Brian, então, para apresentar o próximo pequeno vídeo. Brian. Ok. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Na primeira instância, eu gostaria de agradecer a todos e todas por o bem-vindo aqui em Goiás, mais uma vez. Para os organizadores dessa Singa, a conferência é excelente, particularmente Adriano, Marcelo, Ricardo, nossos parceiros, nosso projeto.
também os parceiros do UEG, e o turma da ESA, todos de vocês, por essa conferência excelente. Esse conhecimento, empreendimento das experiências aqui em Brasil, também na América Latina, é uma riqueza enorme. É assim que, nos últimos dias, abriu esse espaço para articulação desses antagonismos, não é mesmo? Antagonismos, certo? Pode ser? Antagonismo? Antagonismo é coletivo, é de classe, aqui em Brasil, América Latina. Sempre tem os antagonismos, mas em muitos dos casos elas estão escondidos. Em muitos dos casos elas estão dormentes. Obrigado. Na Irlanda e na Escócia, quando nós temos o inverno, muitos dos animais vão dormir por alguns meses. Algumas pessoas também. Mesmo assim, esses antagonismos que nós temos também pode ser escondido por muito tempo, talvez por os séculos, mas elas sempre existem, elas sempre estão acordando. E agora, na Escócia, no coração do Reino Unido, esse estado monarquista, esse estado atrasado, esse estado inigual, esse estado invaliado, os antagonismos, mais uma vez, estão acordando. E depois os séculos de expulsão, os séculos de opressão, os séculos de exploração, expropriação na Escócia. Nas palavras dos zapatistas, a primavera está indo e a esperança está chegando. So, nosso projeto com vocês, aqui em Goiás, nessas experiências também, estão parte muito importante por essa primavera agora na Escócia. So, enfim, por vocês, eu gostaria de falar, dizer obrigado por todos os povos aqui no Cerrado, também os povos que eu conheço de Bahia, de Minas Gerais, Pará, de México, Colômbia, Jataí. Eu gostaria de deixar vocês com algumas imagens com esse projeto. Nós estamos desenvolvendo o projeto, também desenvolvendo um filme para levar muitas experiências dessas lutas da América Latina para a Escócia. Tem um movimento para a independência, tem um movimento para a reforma da terra, mas também nós precisamos buscar muitas as experiências dessas lutas, as coisas já feitas aqui, tentar também para reunir algumas coisas, porque os desafios estão planetários e globais. Então, eu vou mostrar algumas imagens, mas também eu gostaria a partir com algumas palavras irlandesas, como o poema de Irlanda, que o vento esteja sempre em suas costas, que o sol brilhe em sua rosta, que as chuvas varem através de seus campos, até nós encontramos novamente. Sou muito obrigado a todos vocês, todos os movimentos, MST, CPT, PCB, os movimentos quilombolas, os movimentos indígenas, parabéns para vocês, boa sorte com essa luta e muito obrigado novamente. Boa tarde.
crops to tend, had cattle to look after and fences to mend. I was a working man. I worked the land, had crops to grow, had crops to tend, had cattle to look after and fences to mend. I believed in communism, gave it my heart and soul. But now I'm lost, no way to be found. I've got no place to go, no place to go. My farm just east of Beijing, I finally had to give in. Homeless and broke, my sister thinks I'm a joke. My robots are the only thing giving me hope. My robots, my silver suns, made of all scrap metal, old broken guns. They can make tea, pull rickshaws, light my cigarettes. When they forced me to sell them, it was the biggest regret of my life.
gone. I didn't sleep for a week. No wife, no children, no home to live in. I sleep out in the street. And without them, I'm incomplete. And without them, I'm incomplete. My sons, my sons, my silver sun. My silver sun. Muito bem. Boa propaganda, né, Brian, do projeto. Bom, seguindo então vamos recompor a mesa, né? Marcelo, Ronan, Lara. Bom, dentre as moções, a primeira que nos apareceu, na verdade, nós colocamos isso como uma moção necessária, é referente a um e-mail que nós recebemos da Fanny do Nascimento, em 29 de outubro de... Agora, né, na véspera do evento, acho que o Elianai está por aí. Cadê o Elianai? Professor Elianai? Tinha visto ele agorinha. Saiu? Bom, na verdade, ela relata nesse e-mail que enviou a rasteira que eles levaram para que pudessem participar ativamente no Singa, na medida em que havia sido reservado um ônibus para que os alunos da graduação estivessem conosco, e no cair da noite o ônibus foi tomado deles e repassado para uma outra atividade do Instituto Federal. E ela lamentou muito, né, que eles estavam, acho que cerca de 40 pessoas estavam vindo para o Singa, e por conta dessa atitude da reitoria do Instituto Federal de São Paulo, eles não puderam participar ativamente, e na última hora aqueles que conseguiram acabaram comprando passagens de ônibus de linha, né? E o efetivo, que inclusive havia reservado o alojamento, né, aproveitado a estrutura que havia sido oferecida pelo evento, e acabaram não podendo vir, né? Então, coloco só no finalzinho lá do e-mail dela que ela demonstra toda a sua indignação e gostaria que isso fosse encaminhado ao Singa. Pode descer mais, Caio. Mais um pouco. E... Pode descer, pode descer. Olha lá. Por favor, repasse, então, esse e-mail, pois isso não pode ficar impune. A educação é a única forma de alcançarmos a emancipação. E a única forma de mudarmos alguma coisa nesse mundo. Deixo aqui, então, toda a expressão de repúdio que estou sentindo agora para o Instituto Federal de São Paulo, que não se preocupa com a formação dos universitários, não se preocupa com sanar o problema de forma justa. Só peço, por favor, que repassem esse e-mail, sem mais, uma estudante de geografia frustrada. O Leonardo não voltou, não, né? Então, seguimos adiante. Depois nós podemos aprovar em bloco a moção. Outra sugestão que havia aparecido é em relação ao LOS 43, né,
referente ao debate que foi proposto tanto pelo Andrés quanto pelo Luciano, que saísse então uma moção aqui em apoio às atividades que têm sido feitas no México em relação a esse ato, esse episódio ocorrido no México. E abro então para o plenário outras moções ou avaliações em relação ao avaliações sobretudo. Inscrições? Zahef, seria bom vir aqui, porque o evento está gravado. Então, tem uma moção, fruto do debate que surgiu no campo 5, para o acampamento de Santa Helena. É um acampamento numa usina que está em recuperação judicial, com mais de 20 mil hectares, dos quais 5.800 já estão adjudicados pela Justiça Federal. Apesar disso, lá tem 4 mil famílias no acampamento. Apesar disso, o despejo está marcado para dia 5 agora, quinta-feira. Se o juiz local der uma decisão reconhecendo a adjudicação que a Justiça Federal já definiu como válida, as famílias podem ficar no local. Se não, as famílias decidiram, e quem participou do campo viu isso, as famílias decidiram resistir, e o nosso receio é que aconteça uma tragédia, porque as famílias são numerosas e as forças dos usineiros na região estão querendo utilizar isso como um exemplo para que a luta não emerja naquela região ali de Rio Verde. Então, eu não sei, tem o texto aqui, não sei se a gente lê o texto ou passa aí. Leia, por favor, e pode dar a redação final depois. Ah, tá. Então tá bom. Então a redação é: no dia 23 de agosto de 2015, cerca de 3.500 famílias ocuparam a usina Santa Helena, na região de Rio Verde, em Goiás. O acampamento Padre Josimo Tavares, como foi denominada a ocupação, já sofreu um despejo forçado, mas retornou à área e se mantém ocupando este latifúndio, determinados a resistir à nova ordem de despejo. A dívida da usina já ultrapassou os 15 milhões de reais e a mesma encontra-se em recuperação judicial. Devido às dívidas com os bancos públicos, a Justiça Federal decretou a adjudicação de 5.800 hectares dos 20 mil hectares totais da usina. Apesar disso, o novo despejo foi marcado para o próximo dia 5 de novembro. A solução imediata está em uma decisão do juiz local, Dr. Luciano Borges da Silva, reconhecendo a adjudicação e liberando a área para o INCRA sem custo algum para os cofres da União. Tanto o INCRA quanto a Fazenda Pública estão cumprindo as exigências. Esperamos que o poder econômico e político dos usineiros da região não sejam vitoriosos. Caso o despejo se concretize, as possibilidades de um conflito e, consequentemente, tragédia são eminentes. Por isso, solicitamos a celeridade e a decisão do juiz Dr. Luciano Borges da Silva na decisão definitiva pela adjudicação da área. Em apreciação a moção do Luiz Zahef. Por aclamação aprovada. Depois você encaminha o texto para a mesa. Tiago se inscreveu, mais alguém? Enquanto o Tiago fale. Marco. Giane. Boa tarde de novo, então, pessoal. A Marcelo está me colocando ali que a gente está no processo aí de encaminhar. Então, o que eu ia fazer de avaliação, eu pulo e vou ficar só com a leitura
dessa manifestação. Falo em nome do Comitê Permanente de Apoio e Solidariedade à Reforma Agrária. Um pouco no seio desse comitê é que tem sido gestado algumas ações, né, em coletivos e sujeitos que o compõem, como o CPT, o Grupo de Estudo de Agroecologia da UEG de Goiás, outros universitários, uma diversidade de universidades, sindicatos, entre outros. Vamos lá. Só para vocês entenderem a redação, a gente tinha combinado para ler antes da exibição do documentário, por isso que vocês vão talvez estranhar um pouco a redação. Em 2013, a plenária final do SINGA definiu Goiânia como próxima sede, baseando-se na importância de realizar o maior evento de geografia agrária do país, onde os principais processos de acumulação do capital que impactam no agrário estão territorializados, como o agronegócio, a mineração e o hidronegócio. A luta e resistência dos povos indígenas, quilombolas, camponeses e sem terra foi apontada como o polo oposto desse processo acelerado de expansão capitalista. Nesses 2 anos, a dinâmica da luta de classes materializou essas contradições em um vigoroso processo de retomada desses embates no Estado. Ainda em outubro de 2013, os principais movimentos camponeses e agrários deram início ao processo de luta unificada em defesa do campesinato, articulação que realizou 3 ocupações da Secretaria da Fazenda do Estado e conquistou um projeto de lei de fortalecimento da agricultura familiar e camponesa, encaminhado pelo governo estadual para a Assembleia Legislativa. Mais importante, porém, do que esta lei, foram 2 outras conquistas. Uma, intraclasse, de construção de uma consciência de classe mais avançada entre as organizações, e outra, de diálogo com a classe trabalhadora urbana no sentido de reemergir a necessidade latente da reforma agrária. O florescer desse novo período se materializou com a grande ocupação da Fazenda Santa Mônica, do senador Eunício de Oliveira. Batizada Dom Tomás Balduino, essa ocupação se colocou com elementos novos do atual período. Com 3.000 famílias, a ampla maioria oriunda do trabalho de base nas regiões metropolitanas de Goiânia e Anápolis, o acampamento Dom Tomás expressou a necessidade do confronto contra um latifúndio reestruturado nessa nova quadra histórica, e o potencial dos movimentos organizados e da agroecologia como ressignificação da luta pela terra e forte elo de aproximação da classe trabalhadora. Para além da força material das famílias organizadas, tornou-se evidente a necessidade de reconstruir as alianças com parceiros históricos da luta pela terra. Pesquisadores, estudantes, sindicalistas, jornalistas e religiosos constituíram uma articulação de apoio ao acampamento que superou a solidariedade de manifestos e inovou na articulação de atividades, documentários e atos políticos que foram decisivos para a construção da força simbólica desta luta. Esta retomada de ocupações de terras com grande número de famílias no Estado e no país, por seus protagonistas e pelo atual contexto social e político partidário posto, promove a atualização de uma série de elementos teórico-práticos da questão do ser camponês. É nesse sentido que estamos aqui, abrindo a plenária final, primeiramente com essa saudação à luta das famílias do Dom Tomás, as famílias do acampamento Dom Tomás Balduino e do MST Goiás. Nosso grupo, o qual nasceu como Comitê Permanente de Solidariedade e Apoio ao Acampamento Dom Tomás Balduino, já se coloca diante de tarefas em nível escalar maior, uma vez que essa ocupação nos parece a ideia-força, como foi dito durante a edição do SINGA, que possibilitou a realização de tantas outras, como o acampamento Padre Josimo Tavares, em Santa Helena, que foi visitado por um dos trabalhos de campo deste 7º SINGA, conta hoje com cerca de 4.000 famílias e evidencia uma processualidade histórica que contradiz discursos hegemônicos, inclusive muitos que nascem e ganham força dentro da academia. Assim, motivados por um recente avanço dessa processualidade que reconfigura e, não obstante, reafirma o campesinato, saudamos todas e todos que se fazem presentes nessa edição do SINGA. O histórico do evento nos faz acreditar
que há aqui um apoio tácito à luta dos movimentos sociais, ainda que com discordâncias teórico-metodológicas. Isso nos deixa confortável para, além de agradecer a organização do evento pelo espaço de fazer esses breves apontamentos de saudação, convidar para que componham esta e outras instâncias de fortalecimento e atualização, legitimação da luta social massiva e organizada. Vale finalizar ressaltando que no seio desse cenário ecoa a potência da pedagogia do exemplo que nos legou o companheiro Dom Tomás Balduino. Parabéns ao Singa, todo o nosso apoio e solidariedade à luta pela reforma agrária, Comitê Permanente de Apoio e Solidariedade à Reforma Agrária, Dom Tomás Balduino. Bom, pela aclamação, aprovado também. Tiago submete para a mesa depois. Marco. Sou Marco, da UFPB. Bom, eu quero parabenizar, agradecer e fazer ainda uma homenagem em tempo, né? Então, não é uma avaliação, mas parabenizar pela imensa amabilidade que vocês nos receberam, né? O evento passou muito rápido, acabou já o Singa. Então, quando a coisa é boa é rápida, né? E eu inventei um conceito aqui, que foi a amabilidade tomasiana, não do Tomazão, mas do Dom Tomás. Quem teve a oportunidade de conhecer o Dom Tomás, viver com ele um pouquinho, era de uma amabilidade, né, de uma humanidade assim. Então, acho que vocês receberam a gente desta forma. Parabéns. Só quero parabenizar. Não tem ponto forte, ponto fraco. Assim, foi algo espetacular. Enfatizar o papel da internacionalização do Singa, pelo menos do ponto de vista das mesas, né? É difícil a gente conseguir trazer estudantes, mestrandos para a apresentação dos trabalhos. Eu lembro quando a gente organizou o Singa em João Pessoa, tinha mais ou menos uns 15 argentinos inscritos e, de repente, o real estava muito valorizado naquele período, o peso argentino muito baixo, eles nos escreveram, falando, infelizmente, nós não temos como ir, nós não temos como ficar em hotel, e, enfim, não temos como ir. Mas parabenizar pela internacionalização. Cada Singa marca a gente por conhecer figuras singulares de outros lugares, né? O Brian, cadê o Brian, que aqui esteve, né? Uma figura espetacular, né? O Concheiro, o Andrés, o João Mosca, né? Então, acho que o Singa permite a gente conhecer essas pessoas, pensadores e atores, sujeitos sociais nos seus países. Bom, e do ponto de vista da homenagem, que eu quero fazer em tempo, foi uma falta sem perdão, não da organização, mas de, né, Jorge, de alguns amigos, né, que conviveram com uma figura que marcou o seu tempo na geografia, um pouco na geografia, sobretudo na geografia uspiana, lá da USP, mas marcou o seu território, vamos dizer assim, também com uma amabilidade extrema, com uma humanidade extrema, que foi o nosso amigo Alejandro Buenrestro, um mexicano, zapatista, conviveu entre a gente lá na USP e também nos eventos de geografia, teve no Singa, teve em Eng, teve em Ampege, né, sempre divulgando a luta dos zapatistas, sempre junto com o Movimento Sem Terra, com a Pastoral, que é o Alejandro Buenrestro. Então, apenas cito o seu nome em tom de homenagem. Ele faleceu esse ano, no começo, não sei se é o começo do ano, ou uns 3 ou 4 meses atrás, mas foi um sujeito que encantou a geografia agrária brasileira na sua atuação, né, para garantir a memória dos zapatistas, para apoiar a luta pela terra no Brasil e assim por diante. Então, é isso. Muito obrigado, Lara, Adriano, Marcelo, eu esqueci, o Ronan. Muito obrigado. Diana, desculpa. Boa noite, gente. Primeiro, agradecer a esse evento, a participação. De certa forma, foi
muito feliz, a valorização de uma identidade que nós, pelo menos do Nordeste, não tínhamos um conhecimento breve. Parabenizá-los pelas felizes mesas que vocês colocaram à disposição da gente, que faz parte do Contexto Brasil. E, acima de tudo, né, fazer um informe breve a respeito do evento que nós estamos organizando enquanto Universidade Federal de Sergipe, o ENGA, o Encontro Nacional de Geografia, que ocorrerá entre 4 e 8 de novembro de 2016. Obrigada. Brian. Avaliações e emoções. Quem tiver alguma avaliação também, ou sugestão de Pedro. Sim. Obrigado, Adriano. O meu sonho é seguinte, esse projeto, uma sonho que propõe, que Singa envia uma carta de apoio para os movimentos sociais na Escócia, o grupo do Scottish Land Action Group, o grupo sobre as ações da terra, Commonweal, e também a Associação dos Crofters, que faz parte da Via Campesino, a única organização na Irlanda e Escócia que faz parte da Via Campesino. Para apoiar o direito dos povos escoceses para a terra e recursos hídricos no território deles, e para uma reforma da terra radical. Segundo, o banir, desculpa, para apoiar o banir dos produtos transgênicos na Escócia, chama o governo para ficar com essa ban nos GMOs, os corpos transgênicos, e ser por o direito das comunidades da Escócia por self-determinação. Ok? Submeta o documento para a gente, para nós revisarmos e apoiarmos. Sim, eu vou mandar o documento. Okay. O plenário Obrigado. está de acordo? Está ciente? Pedro. Bem, eu queria felicitar a organização, dizer que vocês tiveram, realmente, foi um sucesso, né? Nós organizamos o último lá e, para dizer, em muitos aspectos, a organização de vocês superou a que nós podemos fazer lá. A amabilidade dos monitores, a presteza é uma coisa fantástica, isso também, né, é comum a quase todos os Singas. E agradecer profundamente pela realização da segunda Jornada das Águas, né, e dizer que a gente segue os caminhos. Se a gente conseguir realizar uma outra jornada à parte do Singa, não quer dizer de maneira nenhuma que a gente está rejeitando essa continuidade. É só o fato de que a gente tem esse projeto há muito tempo, e se a gente conseguir concretizar ele, nós seremos eternamente gratos ao evento que nos apoiou no início, no surgimento da nossa tentativa de criar aí um campo da geografia que se dedique ao estudo dos recursos hídricos. Isso deixando claro que estaremos sempre no Singa, em Curitiba, estaremos nossos alunos e nosso trabalho do mesmo jeito, dentro da discussão da água que compete à questão agrária brasileira. E dar os parabéns para a organização, porque realmente, né, você chegar a um evento do final desse tamanho e não ter nenhum incidente, sempre há alguma coisa. Lá nós tivemos um ventilador que caiu em cima das roupas dos alunos e queimou, e a gente foi apagando os incêndios.
e agradecer profundamente, então, a todos que nos receberam aqui. De novo. Eu estou falando aqui como porta-voz do grupo que esteve na roda de conversa, que discutiu território e identidade hoje pela manhã, e que era uma roda de conversa que, na realidade, estava agregando coordenadores, equipes, enfim, quem está envolvido aí com os núcleos de desenvolvimento territorial nessa proposta do edital em vigor do MDA. Então, dali surgiu o encaminhamento e foi pedido que ele fosse repassado aqui nesse momento, porque, diferente do que nós imaginávamos e temíamos, foi uma roda de conversa muito rica, muito proveitosa. Ela foi atemporal e atópica, né, porque as rodas ocorreram na sexta e essa ocorreu hoje, por um pedido do professor Manuel Calaça, que não poderia estar nesse trabalho na sexta, então ele solicitou que fosse hoje, e então ela ficou deslocada das demais, nós temíamos que não tivéssemos público, ela ocorreu concomitantemente com outro trabalho, que foi a Jornada das Águas e dos Povos Tradicionais, e ainda assim a gente teve lá cerca de 100 pessoas, 19 universidades representadas e um debate muito rico. A gente foi brindado pela presença das professoras Rosimeire Almeida, da Eliane Tomiasi, que enriqueceu bastante o debate, enfim. E daquela conversa toda surgiu que nós trouxéssemos aqui uma solicitação para ser pautada, para que para o próximo SINGA seja feito um esforço para garantir um espaço em que esse debate dos núcleos de desenvolvimento territorial sejam contemplados, seja se manter essa proposta das rodas de conversa, das oficinas, que seja, se não no GT, mas que a gente tente, que a gente construa aí um caminho para que isso seja mantido, porque a gente vai estar mais ou menos finalizando o tempo dos projetos com esse edital e a gente vai ter muita coisa, a gente espera, para compartilhar e para trocar entre essas equipes. Então, é uma solicitação daquela roda que a gente indique já para a próxima agenda um espaço para dar continuidade a essa discussão no formato que quem for coordenar o próximo evento achar que convém, enfim, é isso. Obrigado de novo. Fica a indicação, então, para o próximo ou a próxima coordenadora, ou os próximos coordenadores do SINGA, o indicativo da manutenção do debate em torno do território voltado aos núcleos de extensão e desenvolvimento, né? Núcleos de desenvolvimento. Bira? Boa noite, gente. Chegamos, né? E já estamos saindo, né? Finalmente é assim que é o SINGA como um movimento, né? E aí eu queria só chamar a atenção nesse ponto, né? Porque é assim que se faz um movimento e assim que se faz também, se relembra sempre a memória, né? E eu vejo que nesse momento de avaliação, né, a gente conseguiu pautar aqui e avançamos, né? A questão da mineração, né? Isso já vem batendo a nossa porta, janela, ventanas, medianeiras, todas as possibilidades, né, para a gente discutir esse tema. E o SINGA, mais do que qualquer outro evento dentro da geografia brasileira hoje, eu vejo ele, né, eu acho que nesse 2015, acho que eu bati um recorde aí de norte, sul, leste, oeste, por conta de uma série de questões, mas o SINGA é o único lugar, o único momento que expressa a conjuntura, né? A conjuntura do calor, do que está na rua, do que está na sociedade, do que está nas comunidades, né? Onde a gente está no campo, do que é a geografia de fato, né? Então, assim, essa geografia institucional que num debate, né? E a gente está percebendo que também essa geografia liberal está em crise, né? Então, esses geógrafos liberais em crise, então a gente vê de um outro lado um SINGA com uma outra possibilidade, uma outra proposta, e aí parabenizar, né? Fala isso tudo somente para parabenizar. É uma forma de dizer parabéns a quem organizou, e eficiência, né? Não eficiência no sentido dessa competência liberal, mas no sentido da hospitalidade, que foi falado aqui, do aconchego, da afetividade, né?
Acho que teve uma parceria muito boa, já foi explícito aqui, as entidades, organizações, movimentos, né, as escolas, e isso é importante enfatizar. Bom, eu só queria chamar a atenção também, né, que aqui que a gente está discutindo conflito, porque nessa geografia institucional, nessa geografia liberal, não se existe esse debate, então esse é o mérito, né, de estar no termômetro da sociedade e pensar para o próximos, né, ou para o próximo SINGA, né, aonde for, onde quer que seja, a questão indígena, né? Acho que eu estava comentando aqui com o Fabiano lá do Pará que teve um SINGA no Pará que o indígena não apareceu, teve um SINGA no Rio de Janeiro que tem indígenas e não apareceu, né? Teve um SINGA na Paraíba que nós também fazemos meia-culpa, né, Marcão? Não apareceu. Mas talvez fosse a conjuntura, não sei o que aconteceu, né? Mas acho que agora não dá mais para deixar de lado, né? E não discutir. Então só essa lembrança como sugestão, tá certo? É isso aí. Obrigado, Bira. Está incluso, então, nas indicações para o próximo coordenador. Fabiano. Bem, eu vou complementar, né, no sentido de, eu acho que, para fortalecer a ideia, não só da continuidade do debate sobre mineração e sobre o debate da questão indígena, e propor um pouco que os antropólogos já fazem na aba. Né, não sei, seria a abinha, a aba faz a abinha, né? E aí talvez a gente pensar o singuinha, né? Porque isso possibilita os movimentos sociais trazerem sua família, seus filhos, né? Estava vendo o Yuri aqui, participando do encontro inteiro, né? Eu querendo também trazer minha filha, né? Então eu acho que pensar essa perspectiva de um singuinha, de uma ciranda, né? E aí isso poderia, inclusive, ajudar a participação com maior efetividade do movimento social. Obrigado, Bira. Ricardo. Ricardo. Obrigado, Fabiano, desculpa. Ricardo. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a todos que estiveram aqui, né, com nós, no SINGA, em Goiânia. E também o Pedro, né, tocou no tema, o Bira, enfatizar a importância do tema da mineração, dos conflitos que envolvem a mineração. Isso está claro no Brasil, como na América Latina, em países da África. O João Mosca deixou isso posto aqui. Que isso, né, continue compondo os espaços de debate, né, e especialmente o GT no próximo SINGA. É isso. Vicente. Eu também só parabenizar a organização pelo excelente evento. Acho que poucas vezes, já fui em muitos eventos, poucas vezes que eu saio do evento que ninguém reclama de alguma coisa, né? Acho que estão de parabéns a organização em tudo, né? Desde as mesas, acho que foram compatíveis, as discussões boas, as pessoas participaram. Acho que nesse sentido, acho que o SINGA e vocês acertaram aí, né, em todos os sentidos. Teve uma questão no grupo de trabalho, acho que a gente propôs lá, aquela coisa dos os GTs, 3 dias de GTs, né? Na realidade, a gente colocou essa discussão e foi boa a discussão, acho que é uma experiência interessante, que o SINGA inova também. O fato de não ser aquela coisa de apresentar, a pessoa ir embora da sala e o outro vai, e aí acho que isso atrapalha muito. E o SINGA, com essa proposta de discussão, acho que ficou interessante. Só que a gente discutiu no nosso grupo que também havia uma expectativa das pessoas no sentido de apresentarem uns trabalhos, né? Muitos vieram, inclusive, com essa expectativa de ter o tempo de apresentar. E aí o que a gente propôs, os 3 dias, ao invés dos 2, mais 2 dias de apresentação de trabalhos. O nosso grupo era muito grande, né? Havia, acho que, 80 pessoas, né? Enfim, 59 trabalhos, se não me engano. E aí a proposta é, nesse caso de grupos grandes,
2 dias de apresentação de trabalhos em salas separadas, grupos de 30 trabalhos, como acho que foi proposto aí, 20 trabalhos, e um terceiro dia, que seria o dia que juntariam todos os grupos daquele eixo, e aí a discussão coletiva do eixo. Então, contemplaria as duas reivindicações. Uma das pessoas que vem com a expectativa de apresentar o trabalho, e a outra, o fato que essa experiência de uma discussão geral sobre a temática, e foi bem debatida, a partir de um eixo gerador, isso gerou um debate muito bom. Então, tentar aí contemplar em 3 dias, mas com 2 de apresentação e 1 de debate geral no eixo. Então, é isso. Mônica. Boa noite, Mônica, professora da UFPE. Bom, parabenizar, né? Eu acho que faço as minhas palavras, já foi dito aqui. Realmente, o Singa é um evento bem especial, e até a minha sugestão vai nesse sentido, que a gente já tem, né, já está construindo essa tradição. Eu acho que aqui o grupo foi bem marcado, né, nesse sentido da forma das rodas, né, que vão acontecendo ao longo do evento, no sentido dessa receptividade, dessa construção entre nós, dos encontros dentro dos encontros. Então, acho que o Singa permite a gente também ter interlocuções que a gente, no nosso dia a dia, tem mais dificuldade, né, seja, né, nesse âmbito acadêmico e nessa junção mesmo do diálogo, né, dos movimentos, das práticas e das nossas, né, ações e questões no dia a dia da universidade. Então, eu fiquei pensando, né, realmente, desde até do Singa passado, que estava um pouco mais próximo, porque estava na organização, como que cada um desses da América Latina que a gente, né, vem conhecendo com a oportunidade do Singa, nos abre aí esse canal, esse diálogo. E eu percebi aqui, até mesmo, por exemplo, com o Luciano, que teríamos vontade, ele também, de ter mais rodas, né? Então, eu fiquei pensando, como sugestão, de esses que forem convidados, que a gente, já que, né, aí parabenizar já esse novo formato, né, institucionalizado ali, né, quer dizer, como atividade, as rodas de conversa, que esses participem também, quer dizer, que a gente promova uma roda de conversa. Eu fiquei com essa vontade, né, como que com o Luciano, que a gente, claro que pôde ter oportunidade, pelo próprio formato Singa, de também ter feito essas rodas e encontros ao longo. Mas acho que seria bacana, nesse mesmo formato que foi feito na sexta-feira, incluir essa rodada com eles, né? Tá. Plácido, e na fala do Plácido nós encerramos as inscrições para avaliação. Plácido. São 3 questões. Acho que a primeira, eu penso que o Singa se constitui como um espaço de debate, de formulação, de trocas. As mesas foram muito boas. No entanto, depois das apresentações, houve pouquíssimo debate. Acabava o tempo, era 2, 3 inscrições e terminava a mesa. Então, a gente tem que pensar também, para o próximo, Jorge, como é que vamos trabalhar para propiciar o debate. Porque eu penso que a gente talvez não botar 3 pessoas na mesa, ou 2, que consigam aprofundar algum tema e sobrar espaço para o debate, é muito mais interessante do que 3 apresentações boas e não ter debate. Então, talvez a gente tenha que pensar para dar prioridade ao debate, que é o que importa aqui para a gente. Essa é uma questão. A segunda, eu acho que esse formato de não apresentação dos trabalhos nos GTs, eu acho muito boa, foi muito bom. Mas precisa também ser preparado antes, né? Tem que ser preparado um pouco antes, tem que ter orientação de como é que isso vai se dar nos GTs. Porque as pessoas criam expectativa, mandam um trabalho, é aprovado, e pensa que vai apresentar, porque na maioria dos encontros dessa forma que acontece. Então, se a gente está formulando uma outra proposta, eu penso que também, antes do Singa, tem que ter algo para poder ir orientando de como é que vai ser o desfecho disso no GT, para não criar expectativa e acaba chega aqui, quer apresentar, não apresenta, ou então, como foi no meu grupo, termina aqui algum ou outro também quer, todo jeito vai lá e apresenta e corta o debate. Então, eu penso que, como é uma construção, que também se construa desde antes do Singa para ir orientando. E a terceira questão é que
a participação dos movimentos sociais. Eu acho que a gente tem que insistir muito nisso, né? Foi uma participação pouca. Eu acho que eu entendo que não depende da coordenação, também depende dos movimentos também, mas a gente sabe que tem que criar as condições para que os movimentos participem, né? Tem que criar as condições. É muito mais difícil as pessoas saírem dos acampamentos, das comunidades, do que um estudante que tem uma bolsa de PIBIC, ou sei lá, ou de mestrado e doutorado, e ir para um encontro desse. Então, a gente tem que pensar na estruturação do SINGA, já pensar como, no projeto que se faz, já pensar nessa perspectiva de trazer os movimentos, criar as condições mesmo, materiais mesmo. No SINGA do Rio, de Niterói, o pessoal montaram acampamento, conseguiu o RU de graça, teve transporte. Então, se a gente não cria as condições, vamos ficar aqui o tempo todo achando que joga na mão do movimento, não paga nenhuma inscrição e acha que isso é suficiente. Não é suficiente, tem que criar as condições para que esse povo venha. E dizer que aqui foi muito bom o SINGA, eu acho que o desfecho dele demonstra o processo de construção que vocês tiveram aqui, né? Que de fato foi uma construção bem horizontal, de forma coletiva, de como deve ser sempre o nosso SINGA. E vocês estão de parabéns. Marcelo, que era o último inscrito. Como lembrado na sessão de homenagens, depois conversando com a professora Guiomar, que também propôs isso, então a nossa propositura é que a comissão, nós possamos elaborar uma moção exigindo investigação e esclarecimento sobre a morte, sobre o assassinato do nosso companheiro, José Aparecido Dourado, de Lima Dourado, recentemente assassinado em Tabatinga. Então, na verdade, eu quero colocar, eu e Guiomar, imagino, em apreciação dessa plenária, que daqui saia um documento, não é, dizendo da natureza do SINGA e solicitando ao governador do Estado do Amazonas, ao secretário de Segurança Pública e também ao reitor da Universidade Estadual do Amazonas, que medidas estão sendo tomadas e exigir que esse crime seja esclarecido e que os responsáveis sejam punidos. A segunda se refere à proposta da professora Larissa, que é também de sair daqui uma moção de repúdio contra a PEC 215. Tá aí. Inscrições. Opa, não. Goiânia não pode fazer de novo. Tá, não estamos livres. Cadê? Do piqui para o pinhão, é isso? Já tem no lema do próximo SINGA, então, não? Do piqui para o pinhão. Jorge, Federal do Paraná. E queria chamar o pessoal aí do Encontra, colaboradores, colegas, para fazer uma proposta aí mais contundente. Já de quem fica, não? Muito bem, pessoal, a gente quer levar para Curitiba. É bom ver tanta gente feliz. Tem alguns que estão super aliviados, ficaram contentíssimos assim, porque senão a PTK ia cair do lado deles, não? Então, tem alguns que estão duplamente felizes. Mas bem, a gente quer dar continuidade nesse projeto do SINGA, não? Quer dar continuidade nessas reflexões, nesse grupo que vem colocando, acho que as questões que foram aqui na avaliação muito bem ressenhadas, não? Conjuntura, movimentos sociais, discussão da atualidade da questão agrária, não, nessa perspectiva, também da atualização, acho que também foram claros várias mesas, vários momentos, da necessidade também de fazer essa atualização, pensar também nessa diversidade de sujeitos, não, que estão colocados, que várias vezes também foi colocado, e cadê os indígenas, e por que não tem neste sujeito, não tem nesse outro também, não? Então, também a gente poder, nesse projeto, nesse compartilhar que estamos fazendo agora esse projeto, colocar também essa intenção de dar essa visibilidade para essa diversidade de sujeitos,
pensar também em outras metodologias, ou novas metodologias, ou insistir em metodologias que nos sirvam para ir para campo, para ver o que a gente faz com essa realidade complexa. Não? Então, a gente vai tentar montar um Singa que traga um pouco essas questões também. Não? E essas dinâmicas complexas que tem o rural. Até agora, eu anotei 12 propostas de tema. Juro, já vieram para mim 12 propostas de tema diferentes. Não? Então, evidentemente, dentro dessa complexidade toda que vocês estão colocando, que é necessário entrar, tem algumas que vão se consolidando e outras que a gente não vai dar conta. Vai ser seguramente só em 2019 ou 2028, sei lá, não sei quando vai ser. Não? Mas a gente vai se propor fazer uma programação assim bem forte no sentido de que incorpore um pouco as preocupações lá do entorno e que possa dar conta também de algumas discussões que vêm se dando. Não? Então, essa é um pouco a proposta, assim, desde o ponto de vista temático. Vocês veem, tem uma efervescência enorme dessas leituras críticas sobre as questões que estão acontecendo no campo e tem uma efervescência enorme da crítica das leituras críticas que tem no campo. Então, sabe, nesse momento, acho que a gente vai se inserir de uma forma que a gente puder, tentando respeitar um pouco essas escalas, não? Olha, desde o local, pensar também no regional, lá mais no entorno de Curitiba. Não esqueçamos que 10 anos depois, o Paraná volta a levar o Singa, não? A gente brincava que era o Paraná mais 10, alguma coisa assim, não? Teve 2007 Londrina, não? E agora a gente está levando mais para outra região. Então, respeitar esse local, respeitar esse regional, mas também ver escalas do Brasil, e a gente quer muito tentar continuar essa vinculação com a América Latina. Mas eu vou deixar aí o William também contar um pouco assim da proposta. Então, boa tarde a todas e todos. Então, desde ontem nós já realizamos pelo menos 3 reuniões para primeiro fazer uma avaliação dessa possibilidade de a gente levar, discutir um pouco também as questões que perpassam, né, a organização e a realização de um evento dessa envergadura, né, mantendo toda a substância teórica, epistemológica, metodológica, que já foi uma conquista nossa, né, e de respeito no Brasil. Então, a gente também fez uma avaliação de infraestrutura, o que nós temos lá. Nós já organizamos eventos, também em número menor de pessoas, mas a gente também fez uma análise ampla para ver em que medida teríamos espaços físicos para poder contemplar essas especificidades, que inclusive foram apontadas aqui hoje. E o Fabiano levantou a questão do... Ontem nós estamos numa cervejinha, eu falei, mas Jorge, nós temos que conseguir a ciranda, porque o pessoal pode levar os filhos e tal, né? Então, isso também a gente aprende na prática quando a gente trabalha com os movimentos sociais, isso é muito comum, né? Então, com as escolas do campo não é diferente, a gente faz eventos lá e a ciranda tem que ter, e a gente envolve o pessoal da pedagogia para poder também ajudar o pessoal das licenciaturas, né? Então, a gente fez uma avaliação em torno da infraestrutura para alojamento, né, pensando também nos estudantes. Nós temos realizaram, o Centro Acadêmico de Geografia realizou há pouco tempo lá o Eregel. Então, nós também avaliamos, a partir dessa experiência, que tem a possibilidade do Centro Politécnico, onde hoje está o Departamento de Geografia e a pós-graduação em Geografia lá na Universidade Federal do Paraná. Então, teríamos um espaço próximo lá para um alojamento de estudantes, muito parecido com as condições que tivemos aqui, né? Salas e auditórios, a gente está vendo também espaços. Nós temos lá, além do Centro Politécnico, o espaço da reitoria, que fica no centro. Ali nós temos um anfiteatro, pelo menos para 700 pessoas, e aí também com possibilidade de a gente ampliar, né? Enfim, então a gente fez também essa avaliação com salas e auditórios, e a nossa perspectiva é que a gente consegue atender, aí a gente imagina aí entre 700, 1.000, 1.200 pessoas. É mais ou menos assim... a partir das experiências que a gente vem vivendo aqui, né? Então, seria um pouco isso. Eu não sei se o Jorge ficou também de falar um pouco das articulações, né? Só para fechar, falar que na verdade... Melhor não. Surpresa, vai ser uma surpresa lá para Curitiba. Não, só falar para fechar, a questão de que um Singa não se faz sozinho, nem muito menos, não? Então, pensar um pouco também quem que podem ser esses parceiros necessários, fundamentais, que em primeiro momento são todos vocês, não? E os que foram embora, mas que a gente imagina que vão poder colaborar também, não? Quer dizer, em um Singa
em tempos de crise, em tempos de recorte, em tempos de que a gente sabe todo muito bem, não, que precisa fazer, acho que um esforço coletivo. A gente já pensou em crowdfunding, sei lá, alguma coisa assim, para tentar poder ter um Singa de qualidade. Mas então muito mais necessário todas essas parcerias, todos esses colegas que com certeza a gente vai tentar entrar em contato com todo o pessoal da comissão científica que sempre participa, tal. Mas lá localmente tem alguns grupos, não? A Rede Puxirão de Povos e Comunidades Tradicionais, com a qual a gente trabalha lá no Paraná. Nós temos lá também um curso de Direito do Pronera, que também é um pessoal super animado, que a gente quer ter uma aproximação maior. Temos alguns cursos de educação do campo na UFPR Litoral, com isso também trazer os colegas da UFPR Litoral, aqui está a Neusa, está a Catuta, também que fazem parte desse campus da UFPR, e a Neusa especificamente, desses cursos de educação do campo, são 4 turmas mesmo, Neusa. Então também mobilizar um pouco essa questão. Nós temos lá no Paraná, desde faz 2 anos, um observatório da questão agrária no Paraná, não, com 7 universidades em rede, tentando construir algumas coisas. Já houve até sinalizações de que talvez na Bahia, talvez aqui em Goiás, até o Singa que vem, talvez tenhamos um fórum dos observatórios da questão agrária, se anime em outros estados, de repente, a gente tem um enorme fórum, pensar metodologias, se estabelecer. Então a gente também vai chamar esse pessoal do Observatório da Questão Agrária, não, pós-graduação, graduação. Então a gente vai contar um pouco assim com parceiros que também nos possam trazer essas diversidades que a gente tem lá regionalmente, não? E aí, com certeza, aceitar as sugestões, as contribuições, as ajudas, as solidariedades de todos, porque, repito, acho que esse Singa é de todos, não? E Curitiba, terra de direitos também, eu estava esquecendo, o pessoal do Frigo. Então tem acho que umas boas possibilidades de umas parcerias. Eu espero que ninguém esteja gravando isto, que vocês não lembrem se a gente fura com alguma dessas coisas, não? A gente está, aqui todo empolgado e depois a vida é difícil, como fala Tomás, mas a gente vai tentar de todo o coração. Termos um Singa na tentativa, de chegar pertinho do que foi aqui, foi na Paraíba, não? Que foram assim grandíssimos Singas, e que eu também não quis fazer a avaliação para não colocar alguma coisa a mais que depois fosse cobrada para mim também, então, mas que eu já parabenizo assim enormemente por, com certeza, essa qualidade e qualidade do grupo, assim, certo? Pessoal, como a gente em votação, como ontem a gente tomou bastante cerveja, já pensou ter uma data, não? Então tem vários feriados assim extensos lá no ano de 2017, a gente já pensou. Curitiba tem que ser novembro, não? Porque senão tem toda uma parte do Brasil que não vem para Curitiba em setembro, assim. A gente perde toda a metade norte do Brasil. Então, a gente está pensando no dia 2 de novembro, que é uma quinta-feira, para poder fazer isso, 4 dias, quinta, sexta, sábado, domingo, de repente, e aí poder fazer, que as pessoas possam ir com um pouquinho menos de roupa, mas ainda assim tem que levar todas as roupas para Curitiba, né? Muito bom. Gente, é isso, tá bom? em votação. Aprovado, a pasta Singa vai para você, tá, Jorge? Pessoal, nós já estamos quase sendo expulsos aqui do teatro, vou passar para a Lara muito rapidamente para ela fazer breves considerações, e eu imediatamente chamo todo esse povo com camiseta, com mãozinha aqui na frente, da comissão organizadora, que foi o grupo que nos ajudou a conduzir esse evento até aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês pela participação no 7º Singa e, principalmente, a todas as pessoas que ajudaram a construir esse 7º Singa, que todos estão aqui, subindo ao palco. E gostaria de contar uma historinha para vocês, de 3 minutinhos, porque a gente já está com o tempo estourado, com a ajuda da Ângela. Bom, no ano de 2013, no último Singa, em João Pessoa, na Paraíba, vocês, Adriano e Marcelo, aceitaram o grande desafio de realizar pela primeira vez o Singa no centro-oeste do país,
em Goiânia, no Cerrado brasileiro. Parecia um pouco distante, mas logo já estávamos no ano 2014, na sala B20 do Laboter, no IESA, realizando a primeira organização do 7º Singa. Esse processo, no começo, foi bastante difícil. Tínhamos que pensar em tantas coisas e detalhes com uma enorme carga de responsabilidade. E construir um evento como o Singa, um espaço plural de diálogo acadêmico, científico e social, não é fácil. Realmente não foi fácil. Depois de muitas reuniões, seguramente mais de 15, durante 12 meses nós construímos o Simpósio Internacional de Geografia Agrária em Goiânia. Todavia, esse evento só tomou forma e se estruturou por meio da liderança de 2 professores, professor Adriano e professor Marcelo. E durante muitos e-mails, ligações, mensagens no Facebook, celular e principalmente no Zap Zap, tudo, a partir desse momento, passou a ter o assunto que foi o Singa 2015. O mês de outubro foi se aproximando e o trabalho se intensificou e muito. Talvez os professores Adriano e Marcelo até quisessem estender a mão, que é a nossa identidade visual do Singa 2015, e falar, stop, não aguentamos mais. Porém, o cansaço, o trabalho árduo, incansável, sem horário para acabar, não foram um obstáculo, pelo contrário. Marcelo Mendonça, com seu espírito de liderança, conduziu com firmeza esse processo, mesmo estando em catalão durante alguns momentos, resolvendo problemas burocráticos, fazendo contato com os professores, correndo atrás do dinheiro, porque, afinal, o Singa 2015 teria que acontecer, mesmo em tempo de vacas magras. E, em meio a tanta burocracia, você não perdeu a cordialidade e o carisma, características tão marcantes de MM. Enquanto isso, o Adriano, aquele que a gente nem acredita que já foi feio, pegou o boi pelo chifre, ou melhor, o Singa, e nunca capinou sentado. Brincadeiras à parte, nos problemas e nas dificuldades diárias na construção do evento, você conseguiu lidar com descontração, bom humor e responsabilidade, sempre conduzindo as atividades com seriedade e competência, mas, ao mesmo tempo, mantendo um ambiente de trabalho harmonioso e pautado no respeito, se mostrando, assim, um exemplo de profissional e geógrafo, e, sobretudo, uma referência pessoal para todos nós envolvidos na organização do 7º Singa. E hoje, depois de tanto trabalho, estamos aqui, no dia 3 de novembro de 2015, no último dia do nosso simpósio, do nosso Singa. Sabemos que nem tudo saiu perfeito, e isso faz parte da organização de um evento. Por outro lado, esse elemento, como diz nosso amigo Brian, é fundamental. Fundamental para o nosso processo de formação profissional e pessoal, sendo vocês, professores Adriano e Marcelo, nossos mestres. E é por isso que nós, da comissão organizadora do Singa, só podemos dizer nesse momento, muito obrigado. Jéssica e Natália, vou entregar um mimo para os dois, agradecendo por serem tão responsáveis e por levar a organização desse Singa de uma forma tão leve. O Singa só teve esse sucesso, né, como vocês mesmos disseram aqui hoje, devido a esses 2 líderes, Adriano e Marcelo. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Eu nem me atrevo a falar, porque, na verdade, já me fizeram chorar aqui. E só tenho a agradecer a todo mundo que esteve aqui, aguentando as rabugices da gente, né? De vez em quando dando um esporro, mas acho que isso faz parte. Eu só tenho a agradecer a presença de todos. Tenham um bom retorno. Agradeço a essa equipe maravilhosa que aqui está no palco, mas aqueles também que estão em aula, em outras atividades. Eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado. Amigos, bom, esse presente, na verdade, ele tem que ser distribuído coletivo, porque é partilhado,
Eu acho que a gente tem que fazer uma vaquinha, ir no boteco, né, Ari, e fazer uma festa. Bom, pessoal, eu acho que o Singa cumpriu aquilo que é mais importante, que é o lugar do encontro. Aqui nós nos encontramos, a gente se abraça, a gente conversa, a gente troca experiências e a gente se renova. Acho que cada um de nós aqui, a comissão organizadora que trabalhou com afinco nesses últimos meses, tem gente que está trabalhando há anos, há 2 anos quase, mas o que eu levo, Guelmar, o que eu levo para casa é a força e a vitalidade que nós estamos no caminho certo. Um abraço a todos e todas. E que venha o Singa 2017.